É o nosso amigo Rodrigo aqui, que é cientista político. Eu queria que o Rodrigo analisasse um pouco. Rodrigo, hoje o prefeito da cidade vai selar aí, pelo menos é o que se espera nas próximas horas, anunciar oficialmente um apoio que já vinha acontecendo de fato, né, nas ruas da cidade de Manaus. Como é que você avalia aí esse novo cenário? Quais os impactos disso a partir de agora, principalmente nesse processo eleitoral para o eleitor? Olá, boa noite Álvaro, boa noite Paula. É um cenário relativamente bem previsível já em relação a esse apoio, né, Álvaro? À medida que o governador, ele apoiou, aliás, o Davi Almeida no último pleito, na última corrida eleitoral, justamente contra o próprio Amazonino Mendes. Então já havia um acordo de bastidores, uma certa formalidade, uma certa cordialidade entre os dois, e por conta do desgaste eleitoral do Davi Almeida e a ascensão política de Davi Almeida, a possibilidade de uma parceria entre os dois se tornou algo bastante viável. Há um detalhe importante também nessa composição entre os dois, é que tanto o Davi Almeida quanto o Wilson Lima, eles estão numa relação de equidistância em relação às lideranças nacionais, sobretudo o atual presidente Jair Bolsonaro e o principal desafiante, no caso, o presidente Lula. Então, é possível que seja uma composição, uma aliança entre essas duas lideranças que vise unicamente uma perspectiva local, estadual. Breno, cientificamente, historicamente falando, é grande o peso de um prefeito, por exemplo, eu estou me referindo mais a Manaus, no aumento aí em relação ao número de votos, num apoio ao governo, ao candidato ao governo. Existe um grande peso sobre isso, historicamente falando, na política aqui do Estado? Sem dúvida, Paula, por um motivo. A Manaus é uma cidade-estado. A maior parte da população do estado está aqui, mais da metade da população do estado está aqui. Temos o detalhe, um fator importante, que é o dinamismo econômico impulsionado pela Zona Franca de Manaus. Então, Manaus tem um papel central na política do estado. Eu, pelo menos, não tenho memória recente de políticos do interior, políticos que fizeram carreira em outros municípios do interior, ascendendo politicamente. Não tenho memória disso. Então, Manaus tem, sim, um papel importante, papel importante na logística de campanha, papel importante no aspecto de financiamento. A Prefeitura de Manaus tem uma infraestrutura importante aqui na cidade. Então, isso obviamente tem um peso importante, não só na transferência de apoio, transferência de votos, mas também o uso da própria máquina pública em processos eleitorais. Breno, só para eu completar a pergunta, mas você acredita efetivamente que hoje o eleitor ainda consegue trabalhar nessa ideia de transferência de votos de um apoiador como prefeito para o governo, ou mudou isso? Paulo, essa é uma pergunta muito complexa, mesmo porque nós teríamos que ter algum tipo de pesquisa qualitativa, um grupo focal, coisas assim, para inferir se há transferência, como, por exemplo, acontece em parcela do eleitorado do PT. O Lula consegue, por exemplo, transferir muito voto, mas isso me parece um fenômeno muito, muito específico. Essa transferência ela pode ser até residual, mas é uma transferência. Isso conta, né? Afinal de contas, você tem o prefeito apoiando o governador. Junto com isso, você tem toda uma infraestrutura estatal, tanto da prefeitura quanto do estado, cooperando, funcionando, atuando de forma conjunta. A articulação disso com as da Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, a bancada de apoio, isso é muito importante, isso é decisivo, muitas vezes, numa corrida eleitoral.
Eu queria fazer uma pergunta aqui, você responde depois do intervalo, Breno, é o seguinte, na minha visão, né, eu entendo assim, olhando a macro, né, o cenário macro, essa eleição, ela acaba sendo eu digo assim, que essa eleição é a eleição em que o grupo antigo está tentando voltar ao poder. A eleição de 2018, 2020 foi a eleição em que o grupo antigo perdeu o poder para esse grupo que está aí. Né? Então, na verdade, a gente viveu nas duas últimas eleições uma ascensão de duas figuras políticas que estão construindo, né? Estão desenhando aí novos momentos, novos grupos políticos, novas forças políticas, novas lideranças. E agora nós estamos vivendo o curioso, né, movimento daqueles que governaram ou estiveram à frente do governo e prefeitura, tentando retomar esse poder. Aí a minha pergunta é o seguinte, essa união também, ela não reforça um pouco isso? Quer dizer, o sentido de que não podemos abrir espaço para o retorno dessa força política que governou tanto tempo o Estado e o município? Sem dúvida. Eu concordo inteiramente com a sua percepção, Álvaro. Conflito das elites, né? Tem um cientista político italiano, Vilfredo Pareto, que diz de forma muito sábia que a história é a história do cemitério de elites. Ou seja, você tem ao longo de toda a história uma sucessão de elites, uma guerra entre as elites. E certamente o cálculo político, tanto de Davi Almeida quanto de Wilson Lima, e do grupo rival, aí liderado pelo Amazonino Mendes, pelo próprio ex-prefeito Arthur Virgílio, é de que a ascensão desses novos atores políticos pode comprometer o capital eleitoral desses políticos, que historicamente são muito importantes aqui na cidade, muito importantes no Estado. Então, há sim um cálculo estratégico desses dois personagens, tanto Davi Almeida quanto o Wilson Lima, de que a sobrevivência de ambos pode funcionar justamente no processo de cooperação, porque isolados eles podem se tornar presa fácil para esses políticos mais antigos, essa elite mais tradicional. E há um detalhe importante, né? Eles ascendem politicamente num contexto de transformação da própria política brasileira. A emergência, a eleição de Jair Bolsonaro foi um fato disruptivo dentro do nosso sistema político, né? É um personagem que vinha, um deputado do baixo clero, sem histórico partidário, afinal de contas o Bolsonaro já participou de muitos partidos políticos, sem tempo de TV, sem grandes financiadores de campanha. Então, o contexto da mudança na política nacional também influenciou, de certa maneira, uma aposta do eleitor amazonense numa novidade. Eu acredito que a própria vitória do Wilson Lima tenha surgido nesse contexto, né? No contexto de disrupção, de ruptura no processo eleitoral nacional. Perfeito. Olha, são 6 horas e 2 minutos, a gente faz um breve intervalo, a gente volta já a continuar falando sobre política, porque hoje o Avante, que é o grupo do prefeito Davi Almeida, deverá anunciar nas próximas horas aí o apoio formal à candidatura do atual governador Wilson Lima, que está aí pré-candidato à reeleição ao governo do estado do Amazonas. A gente faz um intervalo e volta já.